Bom dia, Merielle. Bom dia, cheguei. Que bom, Isso. que bom, que bom, que bom. Como você está? Tá tudo bem, friozinho gostoso aqui. Eu gosto muito do Que bom. frio, moro numa regiãozinha mais alta, então ventando bastante, uma delícia. Que maravilha. Também gosto do frio. Aí, nós, né, quem não nos conhece, eu estou no interior de São Paulo, Merielle está na- no centro do Brasil, Brasília. Então, aí em Brasília faz as 4 estações do ano num dia só, né? Você brincava que aí é vento, frio, calor e chuva no mesmo dia, né? É, aqui parece aquela mulher na TPM, né? Tipo, você não sabe se você vai esperar, né? Qualquer Pode ser coisa pode qualquer coisa. acontecer. Num dia pode acontecer muitas coisas. Aqui é desse jeito. É. Literalmente. Mas maravilha, nosso país tão grande, né? Que nós temos essa diversidade também climática. E É, no assunto que nós estamos sobre esse privilégio de sermos mulheres, né? E que o Senhor nos chamou para sermos aliadas, que foi o que conversamos a semana passada, e hoje sobre sermos influenciadoras, né? Nós estamos numa era em que as pessoas desejam ser influencer, né? A maioria das pessoas seguem pessoas simplesmente para ver o dia a dia da rotina dela, o dia a dia das roupas que ela veste, da comida que ela come, e muitas vezes isso pode ser bom ou extremamente prejudicial, porque antigamente as pessoas comparavam a sua vida com a sua vizinhança. Então era ali, né, o feed de notícia era na janela da casa, vendo as pessoas passarem. Então, a comparação era sempre na mesma medida onde realmente as pessoas estavam. Hoje, o feed está mostrando, às vezes, a realidade, ou às vezes apenas uma grande montagem, né, da vida de outras pessoas que fizeram que o estilo de vida seja a sua profissão. Não significa que realmente o contexto da vida dela seja aquilo que está sendo postado, mas muitas vezes acaba levando isso a um senso de educação. Porque à medida que as pessoas vão seguindo esses influencers, elas vão moldando o comportamento, vão moldando a forma de pensar, vão moldando muitas vezes os sentimentos e as decisões. Provavelmente a roupa, o cabelo, o que você gosta, muitas vezes foi influenciado e está tudo bem. Porém, é quando essa influência não está sendo de forma saudável, porque está levando, sem perceber, a um processo educacional, pedagógico. E aí as pessoas começam a seguir aquele padrão, formam ritos em torno daquele padrão, vira cultura em torno daquele padrão, e muitas vezes esse padrão é completamente fútil, que não vai resultar em absolutamente nada. E o nada muitas vezes leva a tristeza, angústia e situações que a pessoa não estava ansiando, esperando viver. Mas o Senhor nos chamou para ser essas influenciadoras, só que muitas vezes de forma anônima, como falamos de Maria, ou como falamos da mulher ali no poço, né, do encontro de João 4, nós não sabemos o nome dela, como não sabemos o nome da menina que era serva na casa do general Naamã, e várias outras mulheres com história nas escrituras, que nós não sabemos o nome delas, porém elas marcaram grandemente a sua geração. Então, convite para que vocês possam participar dessa conversa hoje, se nós estamos sendo influenciadoras. Porém, se estamos também aceitando o fato do anonimato. O anonimato de estarmos influenciando o comum. As pessoas à nossa volta, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos parentes, os nossos vizinhos que você vê que ele está descabelado ali na frente de casa porque ele foi colocar o lixo. Então, ele não
tá todo maquiado, bonito, para aparecer no Instagram. Ele só foi colocar o lixo na rua. E se nós estamos aceitando ser esse nível de influência, porque é esse nível que realmente impacta gerações. O que você pensa sobre esse assunto, Merielle? Olha, você acabou de jogar um monte de bomba na minha cabeça. Porque eu tô aqui, tu. Porque, de fato, o mundo mudou, né? Quando você falou desse assunto na semana passada, eu fui pesquisar quem é a maior influenciadora mulher, né, no Brasil. E uma das maiores, né, porque são muitas, é a Virgínia Fonseca. Acho que é Fonseca o nome dela. Eu não sabia quem era. Eu não fazia, sério, eu não fazia a mínima ideia de quem era essa pessoa. Você conhece Não, ela? também. Tivemos o mesmo pensamento. Aí eu fui pesquisar e também cheguei a ela. Ah, Porque eu também não pois conhecia. é. E ela é casada com o filho do Leandro, né, lá do Leonardo, ou do Leonardo, não sei, nem sei, não sei. Só sei que eu fiquei pasma porque ela é rica. E ela é muito rica. E eu também observei uma coisa que ela faz, que acho que deve ter muito tempo isso, eu não sabia. Ela coloca tudo que ela faz, e ela vai colocando, e ela vai vendendo as coisas dela, e vai misturando a vida dela com as coisas dela, com as filhas dela. Eu até li algo que alguém questionou sobre os filhos, se eles reclamarem no futuro, e ela falou, se eles reclamarem, eles vão tomar a vida deles, porque até a idade que eu tiver controle sobre eles, eles vão estar à mostra, né? Eles parecem meio que produto, assim. E eu fiquei pensando sobre essa questão, né, da realidade de hoje. Quantas meninas devem segui-la? Porque ela é jovem, ela é muito rica, ela conseguiu ficar rica na internet. Mudou, né, cara? Mudou, porque antes a gente, como você falou, a gente era influenciado porque a gente convivia, né? Há muito tempo atrás, porque a gente olhava com os vizinhos, depois com quem a gente convivia. E hoje não, a gente se perde, como você falou algo aí que eu fiquei pensando. Essas pessoas, elas têm um cunho sobre nós educacional. Você já pensou? Eu estou sendo educada, né? Se eu seguir esses influenciadores, estou sendo educada por alguém que tem valores que eu nem sei quais são, que eu nem reflito sobre isso. E aí chega no nosso assunto, né? Que nós temos uma vida que não é essa vida aqui. Nós temos uma vida, nós estamos trabalhando para uma vida eterna, que começa aqui, né? Que é conhecer a Cristo. E aí, o que essas coisas todas me moldam e o que eu faço a respeito de todas essas coisas, o que eu estou pensando sobre isso, porque acho que uma das coisas mais preocupantes, Adawana, é a não reflexão, e deixa a vida me levar e ir sendo levado pela onda, mudar o seu comportamento ou moldar o seu comportamento a partir de algo que você nem está pensando, pensar por que eu estou fazendo isso, por que eu estou sendo assim, né? Por que eu estou pensando assim? Porque, como você falou da parte da educação, a gente muda o pensamento, a gente muda aquilo que a gente quer, né? Vamos mudando e nos tornando um produto, um resultado das coisas. E, assim, esse assunto aí tem muita coisa para a gente falar, Sim. né? E principalmente isso de que as pessoas vão vivendo no automático, né? E Uhum. não significa, às vezes as pessoas falam assim, mas todo mundo está fazendo. Tudo bem. Olha uma coisinha. Graças a Deus eu viajo muito. Então, uma pessoa um dia me perguntou assim, por que você não fica colocando tudo que você descobre? Que eu descubro muita coisa, né? E eu sou curiosa. Aí eu falei para ela, porque Deus não me permitiu. Como assim? Falei, Deus não me permitiu ser assim. Mas por que eu falei, com ele? Eu não sei por que ele não me permitiu ser assim. Aí a pessoa fica assim, mas como Deus não permite? Eu falei, ele não permite. Comigo não me permitiu, né? Talvez ele não quer que eu... Sei lá o que ele quer, né? Porque ele falou pra mim, não faça isso. E assim, por quê? Porque todo mundo faz. Porque todo mundo o que todo mundo é. E aí, essa questão, né? Eu não posso ser o que todo mundo é. Eu tenho a quem dirige minha vida que ele vai falar sim e não. Né? Você vai fazer assim, você não vai ser assim. E isso é sério, né? Para tudo. A gente tem quem dirige nossa Para vida. tudo, para tudo. Né? Então, nós precisamos entender que muitas vezes, porque as pessoas entendem que se todo mundo está fazendo, é um padrão de afirmação. E, infelizmente, pode ser que
A maioria das pessoas que estejam à volta estejam adoecidas em algum ponto. Então, aquilo se transformou num padrão, porém, não quer dizer que aquilo está certo, nem muito menos que será saudável você repetir aquele processo doentio. Então, nós precisamos parar e refletir. Vamos sair do automático, vamos ter reflexões profundas, conversas profundas, né? Porque culturalmente, hoje, olha só que, não sei, né, você é uma educadora, eu li essa semana que os pesquisadores, há décadas atrás, na década de 30, mais ou menos, fizeram uma pesquisa para ver quanto tempo a criança retinha a atenção. Então, fizeram que a média era 50 minutos. Por isso, moldaram as aulas em 50 minutos. Hoje, repetiram o processo. Quanto tempo retém a atenção das crianças hoje, gente? 7 minutos. O que vai ter de conhecimento profundo em 7 minutos? Pensa comigo. Nossos avós demoravam um tempão para ter um alimento. Nós já tínhamos a oportunidade de ir ao mercado e comprar, mas a gente tinha que fazer. Hoje a gente tem um monte de ferramentas, de parafernálias que fazem nossa comida, né? Quem gosta dessas coisas, rapidão. Coloca no Wi-Fi, coloca no micro-ondas, coloca... Imagine a paciência que você não foi desenvolvida, porque eu acredito que tudo, quando os processos, os prazos, eles desenvolvem paciência, como foi colocado, né? Nosso cérebro consegue absorver coisas de acordo com que ele está focado naquilo. Se ele não tiver, vai ficar só como barulhos. Nós estamos caminhando para um padrão assim, preocupante. Eu sempre comento isso com as pessoas. Esse negócio, eu estava numa festinha e eu vi lá todo mundo conversando, né? E as crianças do celular o tempo todo. Aí eu falei com uma mãe de uns, eu falei, ela não tá vivendo nada daqui. Mas é a única maneira que eu tenho de deixá-la quieta. É uma droga, né? Que você está dando para a criança. Eu falo também muito disso. Você tá deixando a criança viciada e você está confortável para você, porque ela não está fazendo barulho, está quietinha ali. E aí, depois você vai querer ensinar alguma coisa, você não vai conseguir. Você vai querer deixar a criança, vai querer que ela tenha um bom desempenho na escola, você não vai conseguir, porque vai ser muito chato parar e ficar ouvindo uma professora. E isso vai tornando desafiador ensinar alguém, por conta dessa mudança mesmo. E antes a mudança, ela acontecia assim, 20 anos, depois 10 anos, agora a mudança acho que é diária, né? Muito. Acho que diariamente as pessoas estão sendo modificadas pelo contexto que a gente está vivendo, essas explosões de coisas, informações e barulhos e coisas. Tudo muito rápido. E aí o Senhor nos chama para sermos essas mulheres anônimas que vamos influenciar o nosso contexto de vida. Porque pode ser que o Senhor não vai levantar, ou vai, né? Cada um tem uma história ali com Deus de forma pública, mas nós não podemos esquecer que a nossa principal influência são as pessoas que estão à nossa volta. São as crianças, são os jovens, adolescentes que estão à nossa volta. E o que realmente, de forma intencional, estamos fazendo? Como estamos exercendo essa influência no nosso ambiente? Às vezes nós ficamos numa reclamação sem fim sobre autoridades, governo, sistema. A solução chama-se igreja, gente. A solução para o nosso país, a solução para as nossas famílias, chama-se Jesus Cristo. E se cada um de nós colocar empenho, intencionalidade, pode, sim, as próximas gerações comerem desse bom resultado. E para entendermos isso, o Senhor nos deixou, né, uma direção de como sermos essas pessoas influenciadoras, para influenciar principalmente o contexto de crianças. Né? Em Deuteronômio capítulo 6, ele começa não, porque lá em Abraão, né, muitas vezes nós falamos do pai da fé,
Mas nós esquecemos que logo no começo da aliança ele fala assim, estou fazendo uma aliança com você para que você ensine os seus filhos a caminharem em retidão e justiça. Então, ele já fala que ele está fazendo uma aliança para que a próxima geração fosse ensinada. E aí, em Deuteronômio, ele mostra esse caminho pedagógico e quero te ouvir a respeito disso, professora. Eu amo esse texto porque ele te dá uma responsabilidade e ele te mostra que essa educação ela é a vida. Não é vou criar um momento aqui educacional para você que está vivendo comigo. É a vida. Aí, se a gente for olhar quem nós somos, nós temos muito do que a gente ouviu da nossa vida, das pessoas que nós observamos, dos valores, dos princípios que essas pessoas tiveram, nos moldaram, nos formaram. Mesmo que essa questão da intencionalidade, essa palavra, acho que ela é nova, assim. Mas o padrão, ele é antigo. A forma que você tinha que viver é antiga. Só que as pessoas, elas não refletem sobre essa questão que você influencia alguém com o que você faz. Você influencia alguém como você é. Legado é aquilo que, da minha vida, eu vou deixar aqui quando eu morrer. Que é o que eu fui, né? O que eu fui. Então, essa responsabilidade que foi dada aos pais de sentar, andar, viver, comer, é tudo trazendo para eles, vamos enxergar como o papai está enxergando. O papai tem um Deus. Tem alguém maior que a gente aqui. Ele deu essa comida para nós. Ele deu saúde para nós. Ele é nosso amigo, ele anda conosco. Então, essas coisinhas que parecem tão pequenas, mas é elas que vão formar alguém a ter fé. E se você olhar o contexto do povo de Israel, eles falharam, né? Falharam muitas vezes. Mas, se a gente for olhar hoje, assim, na cultura deles, eles ainda fazem esse ensinamento, né? Eles buscam fazer esse ensinamento. E nós, como um povo de Deus, nós estamos dormindo, nós estamos fracassando nessa parte, porque as pessoas que eu mais tenho que influenciar são as pessoas que convivem comigo, são as pessoas que estão na minha casa, são as pessoas que têm acesso a mim, e não esse acesso de mentira, né? Porque hoje a gente fala, eu conheço fulano, eu te vi no Instagram, eu te conheço, ou eu vi tal coisa, só que você não conhece. Eu não conheço essa Virgínia Fonseca, por mais que ela coloque tudo que ela faz, eu não conheço. E ninguém conhece ela, a não ser as pessoas da casa dela. Então, é um ponto que a gente precisa muito da graça de Deus, dessa intencionalidade de entender que eu acordo com uma missão, eu acordo com pessoas precisam ser alcançadas pela verdade que há em mim. Primeiro, eu preciso ter verdade em mim, eu não posso ser falso, né? Eu não posso ser hipócrita, né? O grande problema dos fariseus é que eles só falavam, mas eles não faziam. E aí a gente está chegando nesse ponto, fazer e ser é o natural, é o seu natural. Qual é o seu natural? O meu natural é temer e servir a Deus. Então, ótimo, então mostra isso de verdade nas suas ações, né? Vá para sua casa e seja isso para os seus filhos, para as pessoas que vivem perto de você. A vida é pedagógica, né? A vida. Então, não é a foto, não é o filtro do Instagram, não é o Reels bem produzido, não é a maquiagem, é a vida, ela é pedagógica, né? E não tem nada mais também pedagógico do que o sofrimento. Como que nós encaramos o sofrimento. E as pessoas que estão à nossa volta realmente vão ver os dias bons, os dias alegres, os dias que deram tudo certo, mas também vão ver os dias tristes, as decepções, as traições, as angústias. E nesse processo, que é o que o Deuteronômio fala ali, ensine seus filhos. Quando? No momento que você levantar, no momento que você for dormir, no momento que você estiver no caminho, no momento em que você estiver trabalhando. Também, pendure nos umbrais da porta. Mas também ata no braço. Então, é tudo à tua volta. E nós, mulheres, com essa capacidade de influenciar, de ser criativa, de ser visual, não sei se todas, né, mas
também é uma coisa que nós podemos desmistificar, né? Criatividade é uma habilidade, gente. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu sou muito criativa. Aí o outro fala, não, eu não tenho. E aí se conforma com isso. É uma habilidade, ela pode ser afiada, ela pode ser exercitada. Nós podemos preparar ambientes que são pedagógicos. Né? Então, a nossa casa, a nossa mesa, ela pode ser pedagógica, com um estilo de vida realmente que vai levar os valores, respeito, dignidade para a vida das pessoas que estão à nossa volta. E essas marcas vão perdurar por toda a vida. Concorda, Mirelle? Concordo. Tem até um livro, você falando aí, eu lembrei do livro Experiência do Lar. Eu não sei falar o nome da autora, Dave Stutt. Isso, ela aí, ela. Os valores que ela coloca ali, Deus deu para ela um entendimento da mesa, né? Uma mesa maravilhosa, mas o fundamento não é a mesa maravilhosa. O fundamento é o que é construído ali, né? O que você para tudo para comer, mas os valores, a ligação e a unidade que é gerada ali. E eu acho muito, muito, muito bonitinho, né? A intencionalidade que é quando você lê o livro dela e as orientações que ela ensina, então muito ligada à palavra de Deus, né? A gente vê Jesus numa mesa, a gente vê várias situações acontecendo ao redor da mesa, que na verdade está apontando para o relacionamento. Sim, relacionamento sem um relacionamento suave, né? Sem aquela pressão. Aí nesse relacionamento vai sendo ensinado sobre lealdade, sobre caráter, sobre a fé, sobre a cura, né? Ser cura é um ambiente de cura que é intencional. E como você colocou, a casa da pessoa, a nossa casa, ela pode ser estruturada dessa maneira, que eu acredito que é a estrutura espiritual e afetiva, e assim, tudo é pensado, não é uma coisa assim, vamos aqui. Não é. É uma coisa pensada com carinho, que foi desenvolvida com carinho. E as mulheres têm a mais habilidade para isso, porque elas geram, né? A mulher, cara, você gera vida. Então você é diferente. E essa vida que a gente gera não são só pessoas, mas a gente pode fluir muitas coisas. A gente pode fluir porque Deus deu esse dom para nós, né? Esse poder de mudar e de influenciar. E aí, quando nós estamos falando de ambiente, muitas vezes as pessoas, infelizmente, a mente tende a pensar no que não tem, né? Então, quando nós estamos falando de preparar uma mesa, nós não estamos falando de talheres chiques, nós não estamos falando de copos de cristal, nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de conexão. Pode ser na total simplicidade, mas que as pessoas se sintam recebidas, que as pessoas se sintam acolhidas. E muitas vezes a gente prepara para visita. Só que não, nós temos que fazer todos os dias para que as pessoas que convivem com a gente se sintam importantes. Porque isso forma dignidade, gente. Pode parecer, mas às vezes a falta que as pessoas têm na vida adulta começou na infância, na adolescência, em que um prato de arroz e feijão e ovo não tinha sido preparado para ela. Então, ela não tem o senso de valor, porque na menor simplicidade, aquilo não foi preparado para ela. Pode ser o arroz, feijão e ovo, mas se for preparado para a pessoa e ela sinta, nossa, aquela pessoa parou e fritou um ovo para mim. Uau! Ela fez para mim. Vai formando o senso de dignidade, vai formando o senso de valor, vai formando os elos afetivos, que são toda a base para ter uma vida pedagógica, e como a Marielle falou. Então, nós precisamos entender que não é sobre ter, é sobre o fazer de coração. Né? Para que... mostrar que o importante para mim são vocês, não é a pessoa que vai vir depois. Tá tudo aqui colocado, preparado com o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho, gente, é o melhor que eu tenho. Tudo aqui preparado porque vocês são os mais importantes para mim. Acho que isso é muito certo, né? E de fato,
quando você cresce sem essa ideia, você acha que merece pouco. E você nem sabe receber o favor do outro para você, porque na sua casa não foi construído. Lembrando que aquilo que não foi construído na nossa casa, nós podemos construir. Eu posso ressignificar isso. Ah, mas não teve isso. Ótimo, não teve, mas a partir de mim vai ter. Não Exatamente, importa. exatamente. É uma das mulheres assim, que sempre choca e quebra todos os argumentos na minha cabeça. É a Elizabeth, do movimento metodista. Esqueci agora do nome do filho dela. Nossa, É o John isso, Wesley. nossa, É Susana isso. Wesley. Susana Wesley, o nome dela. E aí ela, uma mulher, né, que tinha todos os argumentos e justificativas para falar não dá. Muitos filhos, filhos doentes, um marido inconstante, que tinha problemas financeiros, de vícios, de jogos, e todas as possibilidades, pobreza extrema, dificuldade, não tinha, como a Marielle falou, né? Não tinha iFood para vir trazer a comida em casa, ela morava na roça, ela tinha que plantar, Tinha que ela tinha plantar. que esperar, tinha que contar com a bondade do Senhor, com a chuva, para poder colher e preparar o alimento. E mesmo assim, ela fazia culto com os filhos, ela se dedicava à oração, ela ensinou tanto que o método ao qual ela ensinou para os filhos dentro de casa virou realmente a igreja metodista, que era o mesmo método que ela usava para educar os seus filhos, foi incorporado ali para ensinar os cristãos ali da metodista. A história dela E foi realmente um é método que encantadora, ela, né? foi um método que ela encontrou aqui, né? Ah, mas como é que ela desenvolveu isso? Ela viu na Bíblia um método. Ela viu que na palavra de Deus tem um método, e de fato tem um método. Tem um jeito, um óculos que quando você acessa a palavra de Deus, tem um óculos que você traz para sua vida que você deixa de ser vítima. Ela poderia ter sido vítima, amargurada. Não, mas ela pegou o óculos da palavra de Deus e ela, vou cumprir a missão. Não está favorável. Não está favorável. Como hoje. Hoje o século XXI não está favorável. Está desesperador, se você pensar. Mas eu vou pegar o óculos e eu não estou nem aí se meus filhos vão entender agora, né? Se está tudo diferente para eles, porque vai chocar. Mas aqui em casa, do jeito que a gente vai ser de acordo com a palavra de Deus. Deixa isso muito claro. Né? Aqui nós caminhamos, aqui nós somos assim, porque um dia essa criança vai crescer e ele vai entender, eu sou assim, Exatamente. eu escolho ser assim, né? A gente está falando de uma época na época de John Wesley, de escassez, de nada, mas mesmo assim Deus construiu e deu, porque na verdade não é o que eu tenho, né? Mas é o que eu sou, né? O que foi gerado, foi construído dentro do meu coração. Isso é maravilhoso. O trabalho dessa mulher é fantástico. Né? Eu sempre fico pensando, gente, como que ela conseguiu tanto filho, mas Deus estava ali ajudando ela, porque é Deus que nos ajuda, é Deus que dá a sabedoria para você, é Deus que dá um direcionamento para você. Eu lembro que eu fui uma criança que apanhei muito, né? Eu aprontava muito. Eu lembro que um dia, acho que eu estava com 11 por aí, a minha mãe escolheu naquele dia não me bater. E aquele dia ela me conquistou. Eu falei, cara, ela não vai me bater. E ela me botou de joelho e começou a orar comigo. E aquilo ficou marcado. Falei, nossa, ela mudou um padrão. E por que ela fez isso? E aí ficou marcado. Provavelmente Deus mostrou para ela, cara, não adianta você ficar batendo nela. Você vai ter que parar e conversar com ela. Você vai ter que parar e entender o que está acontecendo com essa menina. E isso, essas lições, onde você vê a pessoa já não agindo por ela, mas agindo pela palavra de Deus, ou agindo como direcionamento de Deus, isso muda tudo. Quando as pessoas que vivem com você veem que você não é movido por você, mas você é movido pelo Espírito, isso muda tudo. Porque a pessoa olha assim, gente, que força é essa? É Deus. E aí a fé dela é acrescentada, a fé dela é construída. Fé, ela é desenvolvida. Eu esqueci agora qual é o livro, está no Novo Testamento, que fé é desenvolvida, salvação é desenvolvida. E nós podemos ser essa influência que desenvolve a fé dos outros. Nós somos essa influência, por exemplo, tudo que acontece na nossa vida, nós temos que colocar a gente do Senhor, tem gente que age. Tá bom, vamos fazer. Agora, se você tem essa influência e poder, nós vamos orar. Deus vai mostrar para nós
como nós vamos conduzir nessa situação. Nós vamos orar e Deus vai mostrar para nós. Isso muda tudo, porque isso vai trazendo para a criança ou para as pessoas que estão perto de nós, não, ó, fulano de tal vive pela voz de Deus. Vou viver também. Salmo Isso 78 fala exatamente isso, de que estou ordenando a vocês para que vocês contem aos seus filhos todos os feitos e maravilhas do Senhor. Então, os testemunhos que vão sendo gerados. Conte aos seus filhos, para que no tempo oportuno os filhos deles se levantem e contem para os seus filhos. Olha, então está fazendo ali uma aliança, né, de 3 gerações, em que cada um vai se levantar e contar os feitos do Senhor. E para isso nós precisamos, para a gente caminhar aqui para o fim, nós precisamos retornar a alguns hábitos, como nós falamos, que antigamente o feed era a janela da casa, né? Não era o feed virtual. E que é o tempo, muitas vezes, de fazer nada juntos. Eu acho isso extremamente importante. Hoje as pessoas elas têm um repúdio ao tédio, como se não pudessem ficar um instante sem fazer nada, porque não, eu tenho que fazer alguma coisa, já pega telefone, já pega isso, eu tenho que fazer. Curta o tédio, gente. Viva o ócio de forma tranquila e chame essas pessoas, principalmente crianças e jovens, para ouvir histórias e coloque os feitos do Senhor, os seus testemunhos, para que eles possam ouvir e ver que ouvir que Deus ouve, Deus responde, Deus interage e vai formando esse conceito realmente pedagógico de uma vida realmente que vai sendo testemunhada ali na frente deles. Então, viva, permita esses salmos, leia Salmos 78 e incorpore isso na sua história, na sua rotina de vida. Para a gente caminhar para o fim, qual, assim, resumo, uma dica, assim, que você fala assim, olha, para ser essa influencer anônima ali, de extrema importância na sua casa, na sua vizinhança, com seus amigos, qual seria a dica, Miriam? Bom, pensando, dando um link do que a gente viu na semana passada sobre a Eva, né, a primeira mulher, que tinha sido criada dentro da identidade dela para ser uma ajudadora. Ótimo. Toda mulher é criada para ser ajudadora. Ela deu ouvidos para uma enigmática, essa palavra aí, uma cobra, né? Deu ouvido para a cobra, com uma voz diferente, começou a questionar aquilo que ela era. E aí, outra coisa que essa mulher tinha, que a gente viu nessa cena aí, foi ela que foi entregar o fruto para o marido dela, mostrando a influência que ela tinha sobre ele. Toda mulher é influente. Mas como que a gente é? Não sei. Isso aí já é um mistério de Deus conosco. Nós temos essa capacidade de influenciar e mudar ambientes. É incrível. Eu sempre falo que as mães, né, elas têm um lar dentro delas, que aonde elas estão, elas geram esse lar. Esse ambiente é modificado com essa ação. E não só as mães, mas as mulheres em si, elas têm essa vibe, né, esse poder. Use esse poder para a glória de Deus. Seja estratégica nisso. Toma cuidado com as vozes que você ouve, né? Tenha muito cuidado com o seu ouvido. Ah, mas como assim? Tenha cuidado com aquilo que te influencia, com aquilo que você fica olhando muito. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Contemple o Senhor, contemple as obras do Senhor. Troque essas fontes que nós temos. Hoje nós temos muitas fontes, nós podemos escolher quem é que a gente vai contemplar. Então, escolha o Senhor, escolha aquilo aquelas pessoas que podem trazer para a sua vida crescimento. Para de perder tempo, né, ao olhar aquilo que é surreal ou aquilo que você está idolatrando. Né? Tem esse controle. Né, nós podemos racionalizar sobre isso. Será que eu estou idolatrando alguém? Será que eu estou olhando muito alguém? Estou querendo ser alguém? Eu estou querendo ter alguma coisa de alguém? Porque quando você ajustar o seu óculos com a sua identidade que Deus deu para você, lembrando que cada um de nós somos diferentes e Deus quis isso, Ele fez isso assim, Ele quis que fôssemos assim. Então eu não preciso ficar olhando a vida de ninguém para copiar, mas eu posso aprender com os outros. E eu posso ter o domínio de escolher o que eu quero aprender, o que é valioso.
E lembrando que se a gente não trouxer a palavra para a nossa vida, a gente não vai conseguir alcançar com êxito esse objetivo. Nós vamos ser só papagaio que vai repetir uma coisa, mas não vai estar dentro do coração. Então, se eu trago a palavra de Deus para minha vida, se eu assimilo aquela palavra, eu consigo cumprir o propósito de Deus na minha vida. Deus tem um propósito para a vida de nós todas. E a gente tem essa missão e essa responsabilidade de mudar os ambientes que a gente vive. Ótimo. Lembrando que, né, todas essas áreas, nós, né, somos mulheres muito ativas, às vezes, no ministério, no contexto da igreja, né, e nos preocupamos, qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito. Um dos propósitos, assim, que posso falar, geral para todas nós, é influenciar realmente a próxima geração. Porque tanto, né, para Abraão, quanto Deuteronômio, Salmo, Novo Testamento, é uma ordem. Não é algo opcional. Deus está falando assim, eu ordenei. Então, não está falando assim, se você quiser, lembre de cuidar dos seus. Não, é uma ordem. Então, nós precisamos gastar, orar, buscar realmente com intensidade cumprir esta ordem. E é claro, buscando na graça dele, para que ele nos capacite, para que a gente possa cumprir aquilo, e onde todas as coisas podem ser encontradas realmente em Cristo. Cada um de nós tivemos uma história, uma família, uma falta, e você pode falar, Dauana, eu não tive nada disso, como que eu vou transmitir? Prazer eu também não tive. Então, nós precisamos buscar a fonte real, que é Cristo, e nele tem todas as coisas. Então, a partir do momento em que nós encontramos nele, nós não temos mais a falta. Nós temos o suprimento para nós e para transbordarmos isso para os nossos filhos, para o nosso ambiente, para o contexto das pessoas que estão à nossa volta. Então, guarde isso, se posicione como essa influência que realmente é necessária. Talvez você não vai receber muitos likes agora, mas com certeza você vai receber a alegria eterna de ver exatamente como está nas Escrituras, de uma geração proclamando o Senhor para a próxima geração. É essa alegria eterna que tem que estar no nosso coração. Tá bom? Muito obrigado, Merielle, por mais esse bate-papo. Na próxima terça-feira, nos encontramos aqui novamente. Que você possa estar conosco, sermos edificadas juntamente com o compartilhar da palavra de Cristo. Beijo, gente. Amém.